Nós vamos ler até o versículo 16, Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 16. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. O texto diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei que me esconder. Serei fugitivo, errante pela terra. Quem encontrar-se comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nós venhamos a compreender e aplicar a sua palavra. Irmãos, quero falar um pouco, eu sei que esse texto é bastante conhecido, né? Mas eu quero usá-lo hoje como base para nós pensarmos como está o nosso relacionamento com o Senhor, como está o nosso relacionamento com Deus, como nós podemos avaliar a nossa relação com o Senhor. Esse texto, né, ele nos mostra a primeira família, né, os primeiros irmãos, os primeiros filhos de Adão e Eva, e também o primeiro assassinato que nós temos aqui desde a criação. Mas o meu objetivo não será falar aqui sobre a oferta de Caim, nem mesmo sobre o assassinato de Abel, mas sobre a personalidade desse homem que nós temos aqui, detalhes sobre a sua conduta e também sobre o seu caráter. É interessante notar que o autor bíblico, né, Moisés, que escreveu esse texto, ele não se preocupou em trazer para nós detalhes minuciosos do crime, do assassinato em si, mas detalhes de como o Senhor lidou com a situação e de como o Senhor tratou com Caim. Isso nos mostra algumas coisas muito importantes. A Bíblia nos deixa muito claro que os 2 irmãos levaram oferta ao Senhor. É a primeira vez também que nós vemos pessoas fazendo ofertas. Até o momento o Senhor ainda não havia regulamentado como deveriam ser feitas as ofertas, né? E nós vemos 2 irmãos, 2 filhos de Adão, com as suas profissões, um cuidando de ovelhas e o outro sendo lavrador, e os 2 colocando e levando diante do Senhor os frutos dos seus respectivos trabalhos. Mas o fato é que Caim foi rejeitado pelo Senhor. Não apenas a sua oferta foi rejeitada, mas ele foi rejeitado.
E o texto deixa isso muito claro, porque Deus disse para ele: se procederes bem, não é certo que você será aceito. Deus não fala apenas da oferta, mas fala da pessoa. Então, antes da oferta, Abel foi aceito pelo Senhor e Caim foi rejeitado pelo Senhor. As suas ofertas apenas refletiram algo que já estava no seu coração. E quando nós olhamos para os textos do Novo Testamento que remetem a esse fato, nós entendemos os motivos da aceitação de um e da rejeição do outro. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, ele diz assim, que pela fé Abel ofereceu sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, e embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Outro texto que nos mostra um pouco do caráter desse homem chamado Caim. O autor de Judas, Judas escreve, nos versículos 10 e 11 da sua carta, ele escreve: esses, porém, falando dos falsos mestres, ele diz assim: esses, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que não compreendem de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Caim aqui é usado como um exemplo negativo de alguém que tinha uma conduta reprovável diante do Senhor. E também João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. E ele diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então nós temos aqui, os autores do Novo Testamento nos mostram algo que está além do simples ofertar, mas algo que estava dentro do coração de Caim e também de Abel. Nós temos um homem que é listado na galeria dos heróis da fé como um homem fiel a Deus, Abel, que, sendo fiel a Deus, demonstrou sua fidelidade através da sua oferta. E, ao mesmo tempo, nós temos Caim, um homem que é chamado por João de um homem do maligno, um homem que tinha obras más, um homem cujo coração não pertencia ao Senhor. Caim era um homem maligno, e a sua maldade já se manifestava mesmo antes dele matar o seu irmão. Eu quero olhar então para esse texto e pensar algumas coisas sobre o nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos falando de dois homens que procuraram se relacionar com Deus. Um foi aceito, outro foi rejeitado. Um é chamado de fiel, o outro é chamado de um homem maligno. E através da atitude desses dois homens nós podemos extrair aqui algumas perguntas que nós precisamos nos fazer. E a primeira delas é: como nós temos cultuado ao Senhor? Como tem sido o nosso culto a Deus? Fica claro aqui no texto que os dois procuraram cultuar a Deus, mas nem por isso significa que os dois fizeram e cultuaram a Deus da melhor maneira que eles poderiam, porque um foi aceito, outro foi rejeitado. Veja algo interessante que esse texto nos mostra. Caim era um homem maligno, mas ele estava cultuando. Caim era um homem que procedia mal, mas ele estava levando uma oferta ao Senhor. Isso nos mostra algo importante. Não é porque nós estamos cultuando, não é porque nós estamos reunidos, não é porque nós estamos preocupados em levar uma adoração ao Senhor, que o nosso coração está bem com Ele. Não é porque nós estamos apenas ofertando que nós estamos bem com Deus. Nem sempre o exterior mostra o que o nosso interior faz. Um exemplo disso nós encontramos também o próprio povo de Judá,
nos dias do profeta Isaías, onde o Senhor diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós temos ali um povo que comparecia aos cultos, comparecia às cerimônias, mas cujo coração estava distante do Senhor. E há muitas pessoas que ainda hoje cultuam o Senhor, se preocupam em estar presentes, algumas vezes, mas o coração está longe. Caim tinha um falso relacionamento com Deus, mas ele queria demonstrar através das suas ofertas que estava tudo bem, que Deus estava se agradando dele, mas o coração estava longe. E nós podemos muitas vezes incorrer nesse mesmo erro, né? Nós podemos pecar, nós podemos desagradar ao Senhor e ainda assim cultuar. As pessoas podem olhar para nós, achar que está tudo bem, pensar que nós somos espirituais, mas o nosso coração longe do Senhor. Então, quando nós refletimos nisso, né, a primeira questão que nós devemos nos fazer é essa: como nós temos cultuado ao Senhor? Com sinceridade, de coração, ou apenas numa forma exterior, ou apenas para mostrar para as pessoas que está tudo bem? O Senhor, Ele vê o nosso coração, né? E o salmista, no Salmo 51, né, Davi diz: não te deleitas em sacrifícios e ofertas, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, nós precisamos nos achegar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, não na forma exterior apenas, mas de coração, com fé, com amor ao Senhor. O culto que agrada ao Senhor é o culto que vem de um coração sincero, um culto de um coração quebrantado, o culto de um coração que ama ao Senhor. Deus deseja integridade de vida. Ele não nos aceita por causa do nosso culto, mas por causa da nossa vida, por causa do nosso coração. Quando o nosso coração está bem, o nosso culto é aceito. Quando o nosso coração está mal, Deus nos rejeita. Deus rejeita a nossa adoração. No mundo que nós vivemos, que preza tanto por mostrar, né, que nós procuremos primeiramente ser com o coração reto, com o coração puro, e adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que Deus busca. Uma outra pergunta que nós também precisamos nos fazer quando nós olhamos para esse texto em relação ao nosso relacionamento com o Senhor: o que nós temos ofertado a Deus? Nós temos ofertado a Ele. É interessante que a Bíblia diz que Caim ofereceu primeiro, né? A ordem do texto é essa: trouxe dos frutos da terra, Caim, uma oferta ao Senhor. Depois fala de Abel. Parece que ele toma a iniciativa e vai primeiro, mas isso não significa que ele faz direito, né? Às vezes nós queremos fazer primeiro, não significa que nós estamos fazendo direito. E não era assim com Caim, né? Ele não estava fazendo direito. Olhando para o perfil que nós traçamos aqui desse homem, é claro que nós podemos perceber que ele não fez as coisas com o devido cuidado. E a grande questão aqui é que o problema não está no que foi oferecido, mas na qualidade do que foi oferecido. Note que o texto não qualifica a oferta de Caim. E a língua hebraica, ela tem recursos diferentes da língua portuguesa. Quando nós queremos fazer uma comparação na língua portuguesa, nós dizemos que uma coisa é melhor ou é mais que a outra. Então nós destacamos. A língua hebraica não trabalha assim. A língua hebraica, ela não explicita esse tipo de coisa. Então, quando alguém quer falar que uma coisa é melhor que a outra, ele não precisa necessariamente qualificar as duas, uma como ruim e a outra como melhor. Basta ele qualificar uma e não qualificar a outra. Com esse recurso, o autor já está dizendo: olha, o que foi qualificado é bom, o que não foi qualificado não é bom.
o autor usa este recurso aqui. E ele diz que simplesmente Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. E depois ele diz: ao passo que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura do seu rebanho, do melhor que ele tinha, dos primeiros frutos. Ele separou o melhor, ao ponto que Caim não fez isso com o fruto do seu trabalho também. Então, o que nós encontramos aqui, numa sutileza do texto, é que há uma preocupação em Abel de oferecer para o Senhor aquilo que ele tinha de melhor, que tinha mais qualidade, os primeiros frutos. Inclusive, quando o Senhor depois ele regulamenta com Moisés os sacrifícios, o Senhor deixa muito claro que para alguns tipos de sacrifício precisaria ser o melhor, o animal sem defeito, até 1 ano. Há também a consagração dos primeiros animais ao Senhor. Então, isso já nos mostra algo. O Senhor deseja o melhor, e como dizia também o seu Jaime, para o Senhor, só o melhor, só o melhor. Abel nos ensina isso, para o Senhor só o melhor. Mas Caim, ele faz o contrário, ele leva ao Senhor qualquer coisa, aquilo que ele tinha na mão, talvez não os melhores frutos, talvez os frutos que ele não fosse comer, talvez a sobra, ou talvez até tenha tido alguma preocupação, mas ele não se preocupou em fazer o melhor que ele podia. E isso, irmãos, aponta para a nossa vida. Quando nós ofertamos ao Senhor, não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de tudo que nós entregamos ao Senhor, o nosso tempo, os nossos relacionamentos, a nossa energia, tudo que nós fazemos para o Senhor. Será que nós temos feito o melhor que nós podemos? Será que nós temos entregado ao Senhor o nosso melhor? Os primeiros, as primícias. É muito fácil, irmãos, nós nos acomodarmos e nós darmos o nosso melhor para outras coisas. É muito fácil nós darmos o melhor do nosso tempo para o nosso trabalho, para os nossos compromissos, para os nossos relacionamentos, às vezes para coisas legítimas, para a nossa família. Mas, irmãos, o Senhor, Ele deseja ter a primazia, a prioridade. O Senhor não quer receber de nós as sobras. O Senhor não quer receber de nós o último lugar da lista. O Senhor quer prioridade. O Senhor quer que os nossos melhores esforços, aquilo que nós temos de mais especial, seja destinado para Ele e para a sua glória, porque para o Senhor é só o melhor. O que nós temos oferecido ao Senhor? Como nós temos ofertado ao Senhor? Como nós temos desenvolvido nossos dons, nossos ministérios na obra do Senhor, para a glória do Senhor? Que nós não façamos como Caim, que nós não apresentemos ao Senhor algo que seja produto da sobra, que nós não ofereçamos ao Senhor o resto, mas que demos a Ele, entreguemos a Ele o que nós temos de melhor. Uma outra pergunta que nós nos fazemos aqui, olhando para esse texto e analisando o nosso relacionamento com o Senhor, eu creio que essa é uma das coisas que precisamos refletir com mais seriedade. Como nós temos respondido a palavra do Senhor? A palavra do Senhor. O Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. E o texto diz que Caim ficou irado. E a língua original diz que o rosto dele caiu, a cara dele fechou. Ou seja, ele demonstrou para todo mundo que ele não ficou satisfeito com o que aconteceu, com a rejeição de Deus. Ele foi rejeitado, ele se irou, mas Deus foi até Caim. Deus foi até Caim. Eu não vejo Caim indo até Deus para questionar, para saber o que ele poderia mudar, o que ele poderia fazer. Caim não parece muito interessado nisso.
ele quer demonstrar a sua ira, ele quer mostrar a sua carranca para todo mundo, mas ainda assim o Deus da misericórdia vai até ele, e a resposta do Senhor para ele vem no versículo 6, né? Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Por que fechou o seu rosto? Se você proceder bem, não é certo que será aceito. Se todavia proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Repare que Deus, ele fala com Caim como ele falou com Adão no Éden, após o pecado de Adão. O Senhor faz uma pergunta retórica, o Senhor não precisaria que Caim respondesse, né? Por que você está irado? O Senhor lida com Caim de uma forma bastante didática, mas quer mostrar algo para ele. E essa é a primeira vez que a palavra pecado aparece nas Escrituras, e ela aparece na boca do próprio Deus. Deus está dizendo: o pecado jaz à porta. Deus dá duas opções para Caim: proceder bem, proceder mal. E esse termo proceder bem não está relacionado a ofertar bem, não está relacionado apenas a fazer bem, mas a viver bem. Deus está apontando para o coração desse homem. Deus não está falando das atitudes, Deus está falando das motivações. Deus não está falando para ele: olha, mude a maneira como você está ofertando. Deus está falando para ele: mude a sua vida, mude o seu coração, converta-se, mude o seu coração. Então esse homem tinha dois caminhos apenas, e Deus dá duas opções para ele, e diz: ou você muda o seu procedimento e será aceito, ou você não muda o seu procedimento e continuará sendo reprovado. Mas Deus ao mesmo tempo faz um alerta para esse homem, e diz para ele: se você optar por permanecer no seu mau caminho, há uma consequência terrível. E Deus diz: o pecado jaz, o pecado ameaça a porta. Deus então está falando para esse homem de pecado. Deus está alertando esse homem para a realidade e a presença do pecado. E note como Deus descreve a ação do pecado. Ele diz: o pecado o ameaça, o pecado está à porta. E essa palavra ameaça, ela é usada para falar de animais que estão pastando, animais que estão ali no seu pasto. O pecado jaz à porta. Animais que estão pastando, tranquilos, acomodados. E com isso Deus está dizendo: olha, o pecado, ele parece ser inofensivo, ele parece estar quieto ali, como um animal que está pastando, que está quieto, deitado tranquilamente à porta. Mas ao mesmo tempo Deus diz que o pecado desejaria conquistar, dominar Caim. O pecado desejaria dominar, e Caim precisaria se controlar contra isso. Irmãos, Deus está ensinando para nós aqui as consequências e o perigo da nossa velha natureza, da nossa natureza humana, do pecado que habita em nós. E ele faz um alerta para Caim que nós precisamos tomar para nós também, porque nós também temos o pecado nos ameaçando, nós temos o pecado nos tentando, o pecado jaz à porta, e às vezes nós tratamos o pecado como se fosse uma coisa inofensiva, como se fosse uma coisa que nós podemos controlar facilmente, mas que na verdade quer nos dominar, nos arrastar para longe do Senhor. Deus está dizendo isso para Caim, não apenas porque Deus sabia das intenções desse homem de matar o seu irmão, mas também porque Deus sabia que ele era um homem pecador, com a inclinação para o mal, com a tendência a pecar. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos ignorar o poder dominador do pecado, de nos levar para longe do Senhor, a ameaça. E para isso nós precisamos estar constantes, vigilantes. Mas note que o Senhor, Ele
faz esse alerta, ele vai até Caim, ele dialoga com Caim, ele avisa, ele está preocupado com esse homem. Como Caim reagiu ao alerta que Deus fez? O versículo seguinte diz que Caim levou seu irmão ao campo e o matou. A resposta de Caim para o alerta de Deus é simplesmente uma ignorância. Caim ignorou o que Deus disse para ele. Caim ignorou a palavra de Deus. Ele não se importou com o que Deus disse. É evidente que Caim não tinha a Bíblia nas suas mãos, mas ainda assim Deus falou com ele. Deus nunca deixou o homem sem instrução. Não fez isso com Caim, mas Caim simplesmente ignorou. Simplesmente ignorou. Irmãos, uma das grandes perguntas que nós temos que nos fazer em relação ao nosso relacionamento com o Senhor é como nós lidamos com a palavra do Senhor, com os alertas da palavra do Senhor, com as verdades que nós aprendemos na palavra do Senhor. Nós temos acatado e colocado em prática, ou nós temos ignorado, ou nós temos desprezado. Tem muitas pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, às vezes se sentem ofendidas, às vezes acham que é exagero demais. Não, isso aqui é muito para mim, não é tudo isso, não preciso fazer isso. E ignora, e deixa para lá. E se torna como Caim, vítimas e autores ao mesmo tempo dos seus pecados, caindo nos seus pecados, ignorando os alertas do Senhor. Muitos crentes hoje têm desprezado a palavra de Deus, e no lugar da palavra de Deus têm ouvido pregadores famosos, mas que pregam mentiras, né? Têm ouvido pessoas famosas, têm ouvido youtubers e coaches e outras coisas mais, e esse pessoal da psicologia, não é? E desprezando a palavra de Deus, do Deus que os criou, não é? Hoje os jovens principalmente passam tanto tempo dentro das universidades, acreditando em tudo que os professores dizem e ignorando o que a palavra de Deus diz. Para muitas pessoas ainda, né, a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é dura demais, exigente demais, e essas pessoas estão afundando cada vez mais nos seus próprios pecados, longe de Deus, rejeitados por Deus. Irmãos, nós não podemos desprezar e ignorar a palavra de Deus, porque somente ela pode nos tornar mais próximos do Senhor. O Billy Graham, ele dizia assim: leia a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, e siga os seus preceitos para ser santo. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus e os seus efeitos para nós. Outra coisa que nós aprendemos aqui também sobre o nosso relacionamento com o Senhor é a maneira como nós temos lidado com a correção do Senhor. Correção do Senhor. Mesmo tendo sido avisado, Caim foi e executou o seu irmão. Pelo que o texto parece mostrar, não é? Principalmente quando Deus diz assim que a terra abriu a boca para receber o sangue, é que esse homem, primeiramente, ele levou o seu irmão em um lugar onde seus pais não poderiam ver. Ele disse: vamos ao campo, e o campo era o lugar de trabalho dos dois. E depois ele matou o seu irmão cruelmente, e o texto dá a entender que ele tentou também esconder o corpo. Mas o que nos chama a atenção é que, ainda assim, Deus vai falar com ele mais uma vez. Só que dessa vez, Deus não vem com um alerta. Dessa vez, Deus vem com uma sentença. Note como a história vai se desenrolar aqui. O versículo 9, Deus aparece e diz: onde está Abel, o seu irmão? Onde está Abel, o seu irmão? E veja como Caim responde: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Um homem que se atreve a falar assim com Deus, um homem que se comporta, né, como uma criança mimada com Deus, mas ele faz isso com Deus, né?
Eu não sei, por acaso eu sou a babá do meu irmão? Parece que ele quer disfarçar, parece que ele quer esconder de Deus o que ele fez, e ao mesmo tempo ele continua irado, ele continua irreverente, ele continua ignorando a Deus. Mas agora Deus vai e coloca diante dele o seu pecado, e diz: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então Deus diz para ele: eu sei o que você fez, eu sei o que aconteceu. Deus agora vai corrigir esse homem, Deus vai sentenciá-lo, e Deus diz para ele então 3 coisas. A primeira sentença desse homem é maldição. Deus o amaldiçoa e diz: agora você é maldito sobre a terra. A primeira coisa é essa: Deus amaldiçoa Caim. Deus agora rejeita Caim. Deus agora se afasta desse homem. Agora Deus vai com uma segunda sentença, e essa sentença agora é sobre o trabalho desse homem, o que esse homem fazia para sobreviver. E a terra já havia sofrido com o pecado de Adão. No capítulo 3, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, e agora a terra produziria ervas daninhas, espinhos. Mas agora vem uma sentença específica para Caim, para o trabalho dele, e diz: quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. E terceira sentença: serás fugitivo e errante pela terra. E essa é a sentença que parece mais chocar esse homem, né? E agora a coisa fica pior, porque ele não vai dizer, né, não vai responder a Deus dizendo: o meu castigo é menor que o meu pecado, ou o meu pecado é maior que o meu castigo. Não. Ele diz no versículo 13 ainda, ele diz: o meu castigo é muito grande, o meu castigo é tão grande, eu não posso suportá-lo. Deus sentenciou esse homem, Deus deu pelo menos 3 sentenças a ele, mas Deus não tirou sua vida. Deus dificultou o seu trabalho, mas Deus não impediu esse homem de trabalhar. Deus não matou esse homem de fome. Deus disse para ele que ele seria fugitivo e errante pelo caminho, mas Deus também não eliminou esse homem da terra. Ainda assim ele está reclamando da correção do Senhor. Ele está reclamando, e ele se sente injustiçado. Parece na voz dele que ele está com uma autopiedade, ele está com dó dele mesmo, e ele diz: coitado de mim, o castigo é muito grande, Deus pegou pesado comigo. Mas esse homem não muda de vida, ele não muda de comportamento, ele não se arrepende. E ele ainda acrescenta, quando ele começa a citar o que Deus disse para ele cita as 3 sentenças, mas ele cita uma 4ª que Deus não disse. Ele diz assim: quem se encontrar comigo me matará. Deus não disse isso. Deus não sentenciou esse homem à morte. Ele está aumentando as coisas. E é triste notar que no final desse texto diz que esse homem afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Irmãos, como nós temos reagido à correção de Deus? O homem ímpio, chamado Caim, não aceitou o alerta e depois também não aceitou a correção, e acabou longe, afastando-se de Deus. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. O Senhor nos disciplina, o Senhor nos trata como filhos. E que filhos há quem o Pai não corrija? Nós muitas vezes precisamos da correção de Deus. Nós muitas vezes precisamos passar pela disciplina do Senhor. E precisamos passar por essa disciplina e mudar, e se arrepender, e deixar que Deus transforme o nosso ser, transforme o nosso caráter. Nós temos que aprender com o exemplo negativo de Caim a acatar, a receber a correção do Senhor nas nossas vidas. Que nós não façamos como esse homem, que não nos afastemos de Deus, que aceitemos a correção, que nos arrependamos,
que mudemos o nosso comportamento. Caim nos mostra quão terrível é rejeitar ao Senhor e acabar longe dele. Nós não precisamos seguir por esse caminho. Que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento de fé, seja um relacionamento como o de Abel, não é? Que nós possamos, irmãos, em primeiro lugar, cultuar ao Senhor com um coração sincero, e não um culto de aparências, não um culto de exterior, mas que cultuemos ao Senhor com o nosso coração, com sinceridade, em espírito, em verdade, que nós ofertemos ao Senhor o que nós temos de melhor, porque para o Senhor só o melhor importa, que nós respondamos e acatemos a palavra de Deus como verdade e a coloquemos em prática, e não desprezemos os alertas da palavra de Deus em relação a nós, mas que nós possamos aprender, crescer sempre mais e mais no conhecimento do Senhor, e que nós possamos lidar com a correção do Senhor com alegria, mas também com quebrantamento, com arrependimento, buscando sempre conformar a nossa vida, a nossa conduta à vontade do Senhor. Que nós possamos ter uma vida de procedimento bom, que nós procedamos bem, que o nosso coração e a nossa vida sejam uma oferta aceita diante do Senhor. Em tudo que nós fizermos, que nós façamos para a glória do Senhor. Que nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento baseado na fé, baseado no conhecimento do Senhor, que nós nos entreguemos a Ele para a sua honra e glória. Amém.